Graça e paz, irmãos. Hoje vamos dar continuidade à nossa série Exemplos, falando sobre Cornélia Johanna Arnolda ten Boom, conhecida como Corrie ten Boom. Ela foi uma resistente holandesa do Holocausto e ajudou a salvar a vida de muitos judeus ao escondê-los dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Corrie ten Boom nasceu numa família cristã reformada em Amsterdã, na Holanda, a mais nova de 4 irmãos. Poucos meses depois do seu nascimento, a sua família mudou-se para Haarlem. Sua mãe morreu de um ataque cardíaco aos 63 anos. Casper ten Boom, seu pai, era um relojoeiro e a relojoaria funcionava em sua casa. Tanto Corrie como a sua irmã mais velha Elisabeth, Betsy, nunca se casaram. Corrie começou a aprender relojoaria em 1920 e em 1922 tornou-se a primeira mulher relojoeira licenciada na Holanda. Em 1940, os nazistas invadiram a Holanda e 2 anos depois, Corrie e sua família tornaram-se ativos na resistência holandesa, escondendo refugiados em sua casa na cidade de Haarlem. Dessa forma, eles livraram muitos judeus da morte certa das mãos da SS nazista. A devota família cristã dos ten Boom era conhecida pela sua atitude prestativa para com todos, especialmente com relação aos judeus. Seu pai, Casper, reconhecia a importância do povo judeu nas escrituras e para a fé cristã, e afirmava que o povo de Deus sempre seria recebido na casa dos ten Boom. Assim começou o refúgio secreto, em referência à rua onde ficava o esconderijo. As irmãs Corrie e Betsy começaram a receber refugiados, alguns dos quais eram judeus, outros membros da resistência, procurados pela Gestapo e sua contrapartida holandesa. Havia diversas salas na casa, mas o esconderijo ficava por trás de uma parede do quarto de Corrie, com uma passagem secreta pelo armário. O local era pequeno e sufocante, mas poderiam abrigar na hora do perigo até 8 pessoas. A comida em tempos de guerra era escassa. Cada holandês não judeu recebia apenas um cartão de racionamento com o qual poderia comprar cupons semanais e trocá-los por comida. A família ten Boom precisava de mais comida, pois recebiam em sua casa muitos refugiados. Corrie conhecia muitas pessoas em Haarlem, graças ao seu trabalho de ensino e caridade que realizava junto com sua irmã. Por cerca de 20 anos, Corrie ten Boom conduziu um programa na igreja para crianças especiais. E assim ela se lembrou que conhecia uma família que tinha uma filha deficiente. O pai era um civil encarregado do escritório que controlava os cartões de comida. Uma noite ela se arriscou e foi à casa deste homem e parecia que ele já sabia qual era o seu pedido. Quando ele perguntou quantos cartões ela precisava, ela descreve no seu livro Refúgio Secreto: "Eu abri minha boca para dizer 5, mas a quantia que inesperada e espantosamente saiu foi 100, e ela foi atendida no seu pedido." Por volta do 12h30 do dia 28 de fevereiro de 1944, os alemães prenderam toda a família ten Boom, com a ajuda de um informante holandês chamado Jan Vogel. A família ten Boom foi para a prisão, onde o pai de Corrie morreu 10 dias depois, e finalmente no campo de Ravensbrück, na Alemanha, em setembro de 1944, Betsy, a irmã de Corrie, morreu também. Antes de morrer, ela diria a Corrie: "Não há abismo tão profundo que o amor de Deus não seja ainda mais profundo." Corrie foi solta um dia após o Natal de 1944 e narra o episódio de sua saída do campo de concentração, contando que mais tarde ela soube que sua soltura havia sido um erro burocrático. As prisioneiras de sua idade no campo foram todas mortas uma semana após sua libertação. Após a guerra, Corrie ten Boom retornou à Holanda para restabelecer centros de reabilitação, como havia planejado com Betsy na época da prisão. Ela voltou à Alemanha em 1946 e passou muitos anos de ensino itinerante por mais de 60 países, durante os quais ela escreveu diversos livros. Ten Boom narrou a história de sua família e seu trabalho durante a Segunda Guerra Mundial em seu livro mais famoso, O Refúgio Secreto, que foi publicado em 1971 e foi transformado posteriormente em 1975 em um filme.
Em 15 de abril de 1983, no dia do seu aniversário de 91 anos, ela veio a falecer nos Estados Unidos. Ten Boom foi homenageada pelo Estado de Israel pelo seu trabalho em auxílio ao povo judeu, pela Rainha da Holanda em reconhecimento ao seu trabalho durante a Segunda Guerra Mundial. E um museu em sua homenagem e de sua família foi criado na cidade de Harlem. Mas o seu maior legado foram seus ensinamentos focalizados no Evangelho cristão, com ênfase no perdão. Ela conta que um dos momentos mais difíceis foi quando no campo de concentração, na Alemanha, deixavam as prisioneiras nuas para a hora do banho coletivo. E ela ora e diz: "Não, Senhor, isso não, é muito vergonhoso, não sou capaz de suportar isso, Senhor." E na mesma hora, Deus falou no seu coração que Jesus foi humilhado, exposto à sua nudez, torturado e morto brutalmente por amor, e com o propósito de nos trazer a redenção dos nossos pecados. Ele soube nos dar o maior exemplo, pois ele se entregou por nós, perdoando. Irmãos, muito mais que o legado de perdão e pregação do amor de Deus que Corey e os Ten Boom deixaram, é o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi humilhado, torturado, brutalmente, com o propósito de nos trazer redenção dos nossos pecados. Ele soube nos dar o maior exemplo, pois ele se entregou por nós, perdoando e pedindo pelos seus algozes. Em Lucas 23:34, ele diz: "Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem." Sabe, irmãos, Corey relata no seu testemunho que diante das torturas e principalmente aos maus tratos à sua irmã, o que vinha em seu coração era o ódio. Sabemos que não é fácil derramar perdão quando nos vemos diante de tão grande crueldade. Ela reconheceu que dela mesma não tinha capacidade de perdoar e orou em seu desespero que o Senhor Jesus colocasse o amor no lugar do ódio em seu coração. Em um de seus livros, ela narra a história de como, após estar ensinando na Alemanha, já em liberdade, em 1947, ela se aproximou de um dos mais cruéis guardas. Ela estava relutante em perdoá-lo, mas orou para que conseguisse fazê-lo, conforme ela escreveu. Por um longo momento, nós tocamos nossas mãos, o ex-guarda e a ex-prisioneira. Eu jamais havia conhecido o amor de Deus tão intensamente quanto naquela hora. Paulo nos exorta em Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Corey apareceu em muitos programas de televisão cristãos, narrando a sua experiência com o Holocausto, perdão e amor de Deus. Ela escreve que em sua experiência no pós-guerra com outras vítimas da brutalidade nazista, aqueles mais capazes de perdoar foram os que mais facilmente puderam reconstruir as suas vidas. Jesus nos ensinou que é possível perdoar. Corey seguiu seu exemplo. Nós também devemos seguir o exemplo de Cristo, assim como Corey Ten Boom seguiu. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor é tão bondoso e misericordioso, e porque o Senhor mandou seu Filho Jesus Cristo para sofrer em nosso lugar. Ele foi o maior exemplo de sofrimento e que devemos, ó Deus, buscar, ó Deus, fazer a Tua vontade, perdoando uns aos outros, assim como o Senhor Jesus nos ensinou, perdoando, ó Deus, os seus inimigos, Pai, aqueles que perseguiram e o mataram, Pai. Ó Pai, que possamos, ó Deus, ter forças. Nos ajuda, ó Deus, a ser derramado nos nossos corações o amor ao próximo, o amor ao irmão, que possamos perdoar, sabendo que somos devedores, Pai, desse amor com que o Senhor nos amou. Nos ajuda a que possamos ter uma nova atitude todos os dias de nossa vida e que possamos nos humilhar para que possamos perdoar o próximo, em nome de Jesus. Amém.